Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, aqui na tela, minha amiga querida, estaremos apresentando esse programa de hoje. Hoje nós vamos falar do MST, mas antes de falar sobre o tema mais profundamente e a Beth apresentar o nosso convidado, quero convidá-los a participar nossas redes sociais, particularmente no Instagram. O nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. SOS Brasil Soberano. Hoje não entrou, entrou aqui na tela o nosso QR Code. Eu estava achando estranho que ele não tinha aparecido ainda, mas apareceu, Beth. Beth, hoje nós vamos falar do MST, né? Falar de produção de alimento saudável, vamos falar de agricultura familiar, vamos falar de segurança alimentar, e é sempre muito bom falar do movimento Trabalhadores Sem Terra, que é uma gente boa, que fala de alegria, de esperança, né? E estão sempre lutando para todos os brasileiros. Beth, quem vai nos ajudar nesse programa de hoje? Bom, olá a todas e todos, prazer de estar com vocês nessa semana em que a gente traz esse tema, como o Folena falou, importante. Nós recebemos hoje o nosso convidado, que é o Rogério Manzan, que é da Coordenação Nacional do MST. Olá, Beth. Olá, Jorge. Aliás, desculpe. Não, Paulo, Beth, tá certo, tá certo. Que é Paulo Rogério, então tá certo o nome também. Prazer, Jorge. Prazer, Beth, estar com vocês. Você usa mais Paulo, né, Manzan? Todo mundo usa Paulo Mansão, só Mansã, mas tá valendo, é um nome grande. Tá bem. Então, vou fazer uma apresentação sua, Paulo, para as pessoas. Depois, ao longo do programa, você vai poder mostrar realmente a sua qualificação. Mas o Paulo é gaúcho de Maquiné e doutorando em agroecologia no programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento territorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde também cursa especialização em questão agrária. É graduado em filosofia pela Faculdade de Filosofia Imaculada Conceição da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestre em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Campina Grande. Tem especialização em projetos sociais e culturais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em educação do campo pela Universidade Federal do Espírito Santo. Participa do grupo de pesquisa em transições agroecológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E é coordenador da campanha Mãos Solidárias, que é uma parceria entre movimentos sociais, igrejas, Universidade Federal de Pernambuco e Fiocruz, Pernambuco. Em 2011, ele que é gaúcho, foi para Pernambuco como assessor nacional da Pastoral da Juventude Rural. Antes de ingressar na direção do MST, travou importantes lutas no Estado, com destaque para a coordenação do 3º Congresso da Juventude Camponesa, em 2014, que reuniu mais de 2.000 jovens no bairro de Cordeiro, no Recife. Então, a pergunta primeira, Paulo, por que você, com esse currículo acadêmico robusto, como que você migrou para a direção nacional do MST? O que levou você a fazer esse movimento na sua vida? Ou você já aliava a vida acadêmica a uma militância no movimento social organizado? Conta para a gente. Olá, Beth. Eu sou filho de uma família camponesa do Rio Grande do Sul e sempre tive próximo também à militância através da igreja, de grupos de jovens, tanto que aí eu ingresso essa militância pela Pastoral da Juventude Rural, e a Pastoral da Juventude Rural é uma organização que está dentro da Via Campesina. Então, quando a Via Campesina foi fundada,
e o principal ator da Via Campesina é o MST, a PJR também fez parte dessa, tanto da fundação como da construção da Via Campesina, que é essa organização mundial de camponeses, organizada em mais de 100 países. E aí, pela PJR, eu sempre estive próximo do MST e das outras organizações. Bom, aí é muita coisa nesse currículo, né? Mas o que faltou, que eu acho que é o mais importante, é que eu sou também assentado da reforma agrária, sou assentado do MST, aqui no município de Moreno, em Pernambuco, então esse estado maravilhoso que me acolheu, inclusive também deu o título de cidadão pernambucano aí nessas nossas lutas de solidariedade, então agora estou também na minha casa aqui em Pernambuco. Então, isso me levou a chegar e, enfim, nós irmos construindo as lutas do MST, que agora eu moro também em Moreno, Recife, e coordeno um pouco esses processos de articulação política do MST, em especial os processos de solidariedade que avançaram durante a pandemia. E, então, a gente faz essa conexão campo e cidade e também entrando e botando os pés nas periferias aqui da região metropolitana do Recife. Legal, Paulo. Olha, Paulo, Rogério, dá no mesmo. Paulo, olha, você falou uma coisa muito bonita agora aí, né, que me toca muito, que é a solidariedade. E como nós vimos, e temos visto o tempo inteiro, o MST é solidariedade. Essa luta por lutar por terra, né, na pandemia nós vimos o trabalho que o MST fez, nós tínhamos um governo que não gostava do povo brasileiro, né, percebemos isso muito claramente na pandemia, pessoas ficaram entregues à própria sorte, mas tinha um MST com a sua solidariedade. Porém, né, nós temos visto dentro da luta do MST, da sua trajetória, toda uma perseguição promovida pela classe dominante brasileira. O maior exemplo disso foi a tal da CPI do MST, que foi um verdadeiro fracasso para a classe dominante, porque ao final, né, o MST mostrou a sua importância para o povo brasileiro. Aí a pergunta: por que o MST incomoda tanto, Paulo? Jorge, bom, eu acho que é porque dá voz para os camponeses pobres, para os sem terra. Então, quando o sem terra, o sem teto, o sem casa, eles adquirem um processo de protagonismo, eu acho que isso incomoda a burguesia brasileira. Então, esse é o... E como tu percebes, assim, não tem... Tipo, eu sou um sem terra que construiu a militância, então também tem sem terras, a gente está estudando, está lutando, está buscando formação, lutando por terra, e isso acho que esse é o grande incômodo. Tu pega aqueles que não têm voz, que não têm vez, e tem voz, e tem vez, e tem lugar. E esse processo da luta pela terra, é lógico que existem problemas, contradições, mas o MST já organiza mais de 500 mil famílias no campo brasileiro, então a gente estima uma base social entre 1 milhão e 700, 2 milhões de pessoas, porque também uma família com 3, 4, 5 pessoas gira mais ou menos em torno disso. Então, acho que esse é o grande incômodo para um país que é organizado pelas oligarquias agrárias, deixando o campo atrasado, em especial aí nesses nossos rincões e sertões. Então, tendo sem terra que organiza o povo, eu acho que isso é que faz com que incomode tanto, assim, ter povo, ter pobre organizado, pobre com clareza, pobre que lute por seus direitos. Paulo, seguindo um pouco, você já disse, o MST hoje tem 1 milhão e 700 mil famílias agregadas em torno do projeto, mas eu queria que você falasse um pouco mais do tamanho, da estrutura do MST hoje, como ele se organiza e qual a importância, como você citou, da educação e da formação profissional, né, que os assentados, o pessoal ligado ao MST tem, e a própria formação política dos jovens assentados e acampados. Conta um pouquinho mais para a gente, como que o MST, essa estrutura,
essa organização que o MST tem, que tanto incomoda, como diz o Jorge, a classe dominante brasileira, fundiária, colonial. Nós estamos organizados em 24 estados do Brasil. E como é que funciona, então, a lógica da luta pela terra, que aí eu vou chegar em como é que o MST se organiza. Bom, primeiro, assim, nós temos no Brasil o que a gente entende por uma reforma agrária, digamos assim, burguesa, ou seja, é onde o Estado faz a reforma agrária, e é o que é mais estranho, porque pelo embate que acontece, pela mídia desgastando, isso às vezes não é dita, mas em nenhum momento um latifundiário sai no prejuízo com a reforma agrária. A reforma agrária, quando o MST ocupa, ele não ocupa, essa terra vai ser do MST. É lógico que a gente luta por aquela terra, mas é um mecanismo de pressão para pressionar o Estado a desapropriar aquela terra. E o latifundiário, ele é pago no preço de mercado, e o Temer mudou, antes eram os títulos da dívida agrária, agora eles são pagos em dinheiro e, inclusive, poderemos dizer adiantado, que aí, então, aconteceu a ocupação, por que se ocupa? Se ocupa porque tem um monte de sem terra. Se nós olharmos aí, nós estamos em torno de 5 milhões de famílias que são sem terra no Brasil. Então, esse é o primeiro, tem muitos sem terras. Aí acontece a ocupação é para pressionar o INCRA e o governo federal a fazer a vistoria da propriedade. Fazendo a vistoria e ela sendo improdutiva ou tendo algum processo de conflito social, que aí é passivo de desapropriação, o INCRA define pela desapropriação e paga o dono da propriedade. Então, após pagar o dono da propriedade, é que se abre um edital para selecionar as famílias, e se seleciona as famílias, tudo dentro da lei, tudo dentro da Constituição brasileira, que me parece que eu acho que é o artigo 5º, que aí fala sobre a função social da propriedade. Então, bom, aí organizou, então esse é o primeiro grande passo. A família é acampada, vai para a luta pela terra. Depois ela consegue um pedaço de terra, que aí varia o tamanho da unidade conforme os módulos fiscais, que aí esse é um outro papo, mas o módulo fiscal varia de 5 hectares a 135. Bom, depois que desapropriou, aí virou assentamento. Aí como é que o MST se organiza? Se organiza em acampamentos, assentamentos, depois, pensando 10 municípios ou 5, conforme a quantidade de famílias, formam uma regional do movimento, e ele é coordenado por uma lógica de cada acampamento tira um homem e uma mulher que coordena, cada assentamento um homem e uma mulher, depois coordenações das regionais, depois coordenação estadual e, por fim, forma a coordenação nacional do movimento, que temos aproximadamente aí umas 500 pessoas nessa coordenação nacional. E, para além disso, né, Beth, é muita informação, Jorge, Beth, que a gente vai dando, mas, para além disso, a gente tem uma organização também transversal. Nós poderíamos dizer que tem uma dupla organização, porque tem setores para as coisas andarem melhor. Tipo, tem o setor de produção, que está em toda a lógica da organicidade, tem o setor de formação, tem o setor de educação, tem o setor de mulheres, o setor agora LGBT. Então, são vários setores para dar voz aos mais diferentes atores. E, no caso do setor de educação, aí é que se busca um pouco a luta para garantir uma educação de qualidade uma educação de qualidade. Aí a nossa grande conquista, que ainda foi lá com o Fernando Henrique, se criou o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária. Já tem algumas centenas de turmas, porque ele é direcionado para assentados e filhos de assentados, acampados. Inclusive,
Nós tivemos 3 turmas de direito, em Feira de Santana, em Goiás, 2. Agora estamos numa luta aqui em Pernambuco para uma turma de medicina, mas algumas dezenas de turmas de história, de pedagogia, de administração, para organizar todo esse movimento que está aí em cooperativas, com boas escolas, mas lembrando que tudo isso é função do Estado, tanto educação. Então, as escolas são do MST, o MST são do MST porque os militantes do MST estão lá dentro, mas é o Estado que garante essa escola. Paulo, olha, tinha aqui uma nossa amiga Norma Serra, ela faz aqui uma assertiva que é tão importante que vai ser a pergunta que eu vou te fazer logo em seguida. Diz a Norma Serra: viva o maior movimento social, ecológico, solidário e participativo do Brasil, MST. Então, essa afirmação da Norma nós assinamos embaixo, né, Beth? Assinamos embaixo. E aí vem uma questão que eu quero te colocar, que é a seguinte: você falou da organização do MST no Brasil, mas o MST tem relação com outras organizações semelhantes no exterior? E se tem essa relação fora do Brasil, como que se desenvolve isso e quais são os objetivos? Jorge, eu acho que nós poderemos dizer que há níveis diferentes. Por exemplo, a principal organização que é parceira do MST é a Via Campesina, onde o MST faz parte. Então, quando a gente fala assim, Via Campesina, usamos esse nome meio espanhol para dizer o nosso caminho do campo. É uma organização que está em mais de 100 países e articula todas as organizações camponesas do mundo. Então, praticamente, que se soma aí, a gente acha que está em torno aí de uns 130 milhões de camponeses no mundo que fazem parte dessa Via Campesina, e em todos os continentes. Até na Nova Zelândia tem gente da Via Campesina, mas em especial as maiores organizações, sem dúvida, estão na Ásia, em especial Índia e China, mas estamos na Europa, em toda a América do Sul e América do Norte. Então, pela Via Campesina é uma forma que a gente se afina. Então, outra forma são essa relação do próprio movimento com partidos políticos, em especial partidos comunistas, partidos socialistas, ou mesmo alguns partidos social-democrata, em especial alguns europeus. Então, aonde há um possível diálogo, a gente tem pessoas que fazem isso. Nós temos um dos setores que eu não citei antes, que é a gente chama de CRIA, o Setor de Relações Internacionais do MST. Esse setor de relações internacionais, ele ajuda a organizar algumas coisas, por exemplo. Além dessa relação com outras organizações também do campo, ajuda a organizar o que a gente chama da rede de amigos do MST no exterior, que eu acho que o último número nós estávamos em 107 países, ou seja, lá nos Estados Unidos, alguém que é simpático do MST forma um pequeno núcleo ou para vir conhecer ou para fazer uma pequena campanha de solidariedade para ajudar a tocar a vida. Então, em especial na Europa, na América do Norte, tem muitos grupos com essa relação. Uma outra forma, a gente tem o que a gente chama das brigadas internacionalistas, que elas atuam em alguns momentos de desastre. Por exemplo, enquanto o governo brasileiro mandava o exército para o Haiti, a gente mandou uma brigada de 30, 40 companheiros com a tarefa de levar ferramentas e levar técnicos para ajudar a avançar no processo da produção, tanto agroecológica, mas inclusive na produção de alimentos. Então, são lógicas diferentes. Nós temos brigadas de companheiros no Quênia, na Zâmbia, Guiné Equatorial, se não me falha a memória, África do Sul, onde tem uma escola parecida com a Florestan, com os movimentos camponeses de lá, e algumas outras brigadas também de solidariedade. A gente manda alguns
companheiros nossos estudar em outros países, inclusive, em especial, medicina. Então, nós estamos com 3 brigadas estudando, em torno de uns 120 pessoas estudando medicina, 50 em Cuba, 50 na Venezuela e 20 na Argentina. Uhum. Então, esse processo também de formação de médicos, que já se formaram mais de 300 médicos, aí, em especial em Cuba e Venezuela, do movimento, isso também faz parte dessas relações internacionais. Então a gente vai fazendo essas pontes, e aí o movimento propicia isso, porque tem sem terra que é doutor, tem sem terra que fala outras línguas também. Então, porque um dos princípios ninguém fala por nós, nós falamos por nós mesmos, mas nós todos, assim, a organização tem que ser qualificada, tanto técnica como politicamente. Muito bom. Muito bom. Seguindo um pouco nessa questão da solidariedade que você falou, da questão internacional do Haiti, o MST, inclusive agora, mandou alimentos também, né, para as vítimas da faixa de Gaza, nesse conflito atual com Israel. Ele tem conseguido ganhar corações e mentes dos brasileiros exatamente por conta desse movimento solidário de se doar, né, doar alimentos, doar comida para quem precisa, como foi, você já mencionou na época da Covid, né, onde nós vimos as imagens de caminhões e caminhões do MST chegando em comunidades onde vários governos foram em várias partes do país, inclusive aí em Pernambuco tem uma imagem bonita de uma ponte onde vocês enfileiraram aqueles caixões de alimentos para distribuição. Então, essa marca da solidariedade do MST, ela é reconhecida, né? Tanto esse último prêmio agora dado pelas Nações Unidas, né? Pela campanha Mãos Solidárias, que você, inclusive, coordena. Você podia falar um pouco dessa campanha especificamente? Então, a boa notícia, Beth, Jorge, nossos ouvintes, é que, tipo, depois de refletir bastante e desse pé solidário ter avanço, porque assim, a solidariedade é um princípio do movimento, desde sempre, mas na pandemia ela ganhou outra dimensão, inclusive com alguns companheiras e companheiros corajosos, né, que não foi só aqui em Pernambuco, mas eu acho que em todo o Brasil, e não só do MST, eu acho que teve muitas mãos solidárias que partilharam, mas eu vou falar um pouco daqui. Daqui nós estamos em torno de 1.500 toneladas de comida já distribuídas, que vem dos assentamentos. Por exemplo, essa imagem que a gente está vendo é uma cozinha popular solidária nas palafitas, que inclusive botaram fogo em todas essas palafitas, para vocês terem uma noção, é um processo de higienização social, mas era muito simbólico. Como vocês percebem, ela vai no local onde entra dentro da parte mais rica do Recife, que é Boa Viagem. Aí nós conseguimos, eu acho que no início da pandemia, Jorge e Beth, nós criamos um negócio que foram os agentes populares de saúde. Tinha os agentes comunitários, mas as prefeituras orientavam a ficarem em casa, no máximo no postinho, porque ninguém sabia o que era. Aí a gente teve um choque com o lockdown no espaço do Armazém do Campo, que foi ver a população em situação de rua, porque muita gente distribuía comida e o lockdown proibiu todo mundo. Uhum. Aí o que nós fizemos? Nós começamos no Armazém do Campo fazer um processo de distribuição de marmita. E foi um fenômeno, porque, inclusive, Beth, eu acho que eu já vim no programa de vocês lá atrás, quando a gente estava, porque ele já tem alguns anos, né? Quando a gente estava iniciando esse processo aí, mas do Marmita Solidária, a gente distribuímos, um ano a gente fez praticamente 4.000 marmitas dia. Nem sei como é que a gente conseguiu fazer tanto, porque precisava de uma logística, o medo eram mais de 100 pessoas envolvidas no fazimento, e tudo voluntário dentro da cidade. Bom, mas a gente também se deu conta que nas periferias tinha muita fome. Aí no dia 1º de maio de 2020,
nós começamos a fazer as doações de comida e lá nos demos conta que como é que tu vai pedir isolamento social para alguém que mora num barraco com uma peça só? Então, é tudo junto. Então, veio a necessidade de nós construirmos esse tal do agente popular de saúde. O que era o agente? Era alguém que ensinava a lavar as mãos, que ensinava a usar máscara, se não tinha máscara, que higienizar os produtos. Poxa, a comida está avançando, aí decidimos fazer uma cozinha. E esse know-how das cozinhas, então, tinha cozinha para a população em situação de rua e começamos a entrar nas comunidades pelos bancos de alimentos, doando comida, em alguns casos, marmitas. O ano passado dá uma tragédia aqui em Pernambuco e morrem mais de 150 pessoas. Quem que estava em todas as comunidades que morreram pessoas? A campanha Mãos Solidárias, através dos bancos populares de alimentos, e nós, em 24 horas, abrimos 13 cozinhas, um número simbólico, né? Abrimos 13 cozinhas em 24 horas para levar comida, e aí a gente já ficou mais grande do que era. Então, para dizer um pouquinho que essa pegada, eu estou usando o nosso exemplo, porque eu também domino mais, mas se espalhou por todo o Brasil. Então, quem que estava coordenando o banco de alimentos? Os agentes populares de saúde, que a gente construiu em parceria com a Universidade Federal, que era tão desvalorizada no desgoverno passado, e com a Fiocruz. Então, era um agente popular de saúde da Fiocruz e é quem ainda está lá. E o grande jargão que a gente usava é vacina no braço, comida no prato. E aqui, para motivar o nosso povo, já que o Estado não fazia, a gente, sabendo que era dever do Estado, era o povo cuidando do povo, em defesa do SUS. Temos atualmente, para vocês saberem, aqui no Recife, por isso que nós temos 52 bancos de alimentos, que agora o PA está abastecendo, então a gente chega dentro das comunidades. Nós temos 16 cozinhas, 12 hortas comunitárias, e é isso, é um mundo de necessidades que a gente vai chegando e criando essa conexão do povo. É lógico que tendo a clareza que isso é dever do Estado, mas o Estado não chegando, a solidariedade vai avançando. Legal, Paulo. Olha, vamos falar agora um pouquinho de questão agrária, questão fundiária, e depois voltando para a questão solidária, que é o tema central do nosso programa, por causa das perguntas dos nossos internautas. Há muitas perguntas aqui. Tá? E a primeira pergunta é da Norma Serra, exatamente sobre a questão fundiária, que ela pergunta o seguinte: quantos acampamentos, melhor, estão aguardando assentamentos, esperando assentamentos do Brasil, por parte do MST? Você tem essa informação que possa falar para o pessoal? Norma, são muitos, mas para a gente ter uma noção de assentamentos que existem agora, tem em torno de 9.800 assentamentos, sendo que metade desses são do MST. Acampamentos, nós temos um contingente organizado que está na lona preta do MST, em torno de 140 mil famílias, que estão ainda em lona preta. Para vocês terem uma noção, só em Pernambuco nós temos 134 acampamentos, alguns que, e isso é uma tristeza, um jovem foi assassinado aí pela usina fazem uns 20 dias, num acampamento que já passou os 2 governos Lula. Ele está com 29 anos de acampamento e a situação ainda não foi resolvida, em torno de 70. Mas, para dizer assim, no Brasil são aproximadamente 160 mil famílias, e no Nordeste ainda é o foco central desses acampamentos. E aí, pô, varia, né? O que é um acampamento? Ele, às vezes, são 50 famílias, 100 famílias, os maiores, que aí Bahia, Pernambuco, Paraná, às vezes chega a 2.000, 3.000 famílias. Aqui, só na região metropolitana, aqui nós temos 8.000 das nossas 16 famílias estão na volta do... E aonde eu sou assentado é uma fazenda que eram 23 mil hectares. Só foi desapropriado 1.000, então tem uma luta em escala aí. Então, é uma necessidade. E, povo, assim, nós lutamos para botar o Lula, mas não para ser uma reforma agrária tão devagar. Então, o governo ainda está em dívida conosco, com o povo brasileiro,
para resolver o problema da reforma agrária. Então, terra tem e muita terra improdutiva, só falta. É lógico que, por enquanto, a gente dá um desconto, porque tudo foi sucateado, né? O INCRA praticamente foi acabado pelo governo Bolsonaro. Então, mas a expectativa é que venha um plano de reforma agrária, um plano com peso para resolver os problemas do povo brasileiro. Você falou aí do governo Lula, né, do novo governo do presidente Lula. O que o MST está esperando do governo do presidente Lula, Paulo? Ô, Jorge, o plano a curto prazo era acabar com a fome, que ainda nós não conseguimos, então, tirar o Brasil do mapa da fome, e nós precisamos fomentar organizações populares, porque o fascismo está aí, está cada vez mais forte, mais organizado, e não adianta nós só ser administrador do Estado burguês, nós temos que é um momento de nós organizar a gente, para ter uma força e uma retaguarda, inclusive explicar de onde é que vem quem defende as políticas sociais, quem está ajudando a construir isso, tanto cotas como Bolsa Família, e quem vai contra. Só que se nós não tivermos processos também de formação política, digamos assim, tipo aquela fala de Dom Helder, né? Quando eu dou comida, me chamam de santo. Quando pergunto por que as pessoas passam fome, me chamam de comunista, que alguns dizem que nem foi do Dom Helder, mas em todos os casos ficou eternizado. Temos que conseguir dar um salto na consciência do povo brasileiro aí, e assim, o governo tem que, ele tem que, eu acho que não necessariamente é uma avaliação do MST, mas assim, eu acho que num primeiro momento o governo está estruturando, está botando lastro, mas já foi um ano, só tem mais 3. Então, é lógico que vamos lutar pela reeleição, mas lutar por uma reeleição melhorando as condições de vida. Eu acho que internacionalmente o governo está bem, está cumprindo um papel importante e botou o lastro para reestruturar políticas sociais. Agora, a missão é turbinar essas políticas, como o PAA, como, enfim, Proneras, como as políticas de cotas, como Bolsa Família, ampliar, a fila ainda está grande, e por aí vai. O Paulo, assim, a gente está claro que a questão fundiária ainda é muito séria no Brasil, né, com essas terras improdutivas e terras até públicas, né, essas terras que estão ali, que são propriedade dos governos, tanto federal, estadual, para serem, devolutas, né, as devolutas, para serem utilizadas. E do outro lado, tem um agronegócio que produz em grandes propriedades praticamente somente para exportar, né? E acaba sendo o MST, na verdade, eu acho que isso era importante a gente deixar claro aqui, que produz aqueles alimentos que vão realmente para a mesa do brasileiro, né? Que estão nas merendas das escolas hoje, né? Você falou do PAA, você podia explicar melhor o que é o PAA e como ele é importante, como que isso beneficia não só o MST, mas a agricultura familiar? Então, o PAA é um programa que foi criado no final, acho que do primeiro governo Lula. Não, foi 2003, porque ele completou 20 anos. Então, foi lá no início, que se chama Programa de Aquisição de Alimentos. A principal modalidade é o que a gente chama de compra direta com doação simultânea. Porque, para entender, já chego no PAA de novo, Beth, mas para entender, a terra é desapropriada, a segunda grande luta, depois que o indivíduo foi assentado, é luta por casa, é luta por escola, é luta pelo posto de saúde, e vem a grande luta de estruturar a produção com uma assistência técnica. Então, depois que o camponês consegue produzir, aí vem um outro problema, que é a tal da comercialização, porque não adianta produzir se não consegue comercializar. E, normalmente, e aí aqui no Nordeste, em larga escala, nós sofremos na mão
do atravessador. Então, essa é a lógica. O que o PAA faz? O PAA garante a compra dos produtos dos camponeses. É uma compra garantida, ou seja, até mais ou menos, são 15 mil por ano, então é mais ou menos um salário mínimo por mês que o PA garante que se compre. O problema é que nós temos que dar mais escala no PA para garantir a compra de mais camponeses. Essa é a nossa luta, mas ele é um dos programas melhores que existem. E doação simultânea, doa para quem? No nosso caso, doa para a campanha Mãos Solidárias, que está dentro das periferias e está fazendo essa conexão com quem está passando fome. Então, é uma política muito acertada do governo federal, e a gente já dizia que nas outras negociações, nós nem queríamos bolsa ou auxílio, nós queríamos a nossa compra garantida dos produtos, que já vem, e o PA garante isso, a gente chama compra direta com doação simultânea, e ele é operado pela CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem a tarefa de regular. Então, é um dos programas mais acertados do governo federal. Agora, a luta, primeiro foram 500 milhões, depois 750, me parece que o governo vai fechar 1 bilhão esse ano passado de contratos, e isso garante bastante a produção, enfim, dos camponeses. É um dos melhores programas que tem aí para fortalecer os assentamentos e a agricultura familiar camponesa. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque exatamente tira o atravessador, vai direto no produtor e faz com que as famílias possam estar se desenvolvendo, né, no processo todo esse processo de integração. Paulo, tem uma pergunta aqui da nossa internauta, Thelma Brandão. Não sei se você tem dados que possa passar. Ela pergunta o seguinte: quais os legados deixados pelo recente Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro? Você tem alguma notícia sobre o Congresso? Nós fizemos um programa aqui, não foi, Beth? Exatamente para tratar desse Congresso, que foi importantíssimo. Então, eu acho que infelizmente eu não pude ir, mas a gente estava conectado, inclusive meus colegas foram apresentar nossos trabalhos aí mais acadêmico, e foram várias pessoas do MST. Eu acho que, se não me falha a memória, o lema era agroecologia na boca do povo. Exatamente. Então, é isso, povo. Ele ajudou, porque aí traz esse também saber científico com a troca dos camponeses, e eu acho que essa é a pegada. O caminho e a solução para o Brasil é a produção agroecológica, e eu ainda defendo mais. Eu no meu assentamento, estou construindo uma agrofloresta, é uma produção agroecológica, agroflorestal, que é isso. Mas como é que vai? É só o agronegócio que produz em escala para alimentar o mundo. Botem a terra na mão dos camponeses, cada um com um pedacinho, tu vai empregar a gente e vai produzir até 3 vezes mais que uma produção convencional, sem matar a mãe terra, sem botar veneno, que agora resolveram mudar um monte de nome aí. Então, é a defesa das sementes crioulas, é a defesa da soberania alimentar do povo brasileiro. A gente nem fala, a segurança é importante, porque a segurança é matar a fome, mas a soberania por quê? Porque os camponeses e os povos têm que ter controle da terra, controle das sementes e controle da biodiversidade. Então, esse é o nosso grande desafio. E aí, o congresso que aconteceu no Rio, ele foi fenomenal, uma troca de saberes monstruosa, muita gente, muitas cores, sabores e saberes que se misturaram e estão levando essa esperança. Eu acho que a gente não cansa. Eu até tinha anotado aqui, eu tenho que falar que o MST é a produção de alimento agroecológico sem veneno. Aí veio a pergunta aí bem na hora certa. Então, é isso. Estamos juntos, estamos conectados. E o desafio é isso. Então, porque mesmo assim, para vocês entenderem, dentro dos bancos, tem um outro programa que o governo turbinou, que é o PRONAF. Mas mesmo dentro dos bancos, as linhas agroecológicas são as com menos recurso. Então, é isso, tem que mudar a mentalidade do banco, porque o banco já vem com um pacote
de veneno e de tudo, ó, tem que comprar isso, vai botar aquele veneno, os técnicos já são preparados para isso. Então, eu acho que esse é o desafio aí para o próximo período, avançar em agroecologia e em escala. Temos que agroflorestar o mundo. Então, esse é o nosso grande desafio. Olha, Você falou bem, né? Essa vertente, inclusive, de proteção à natureza, eu acho que o MST tem desde o seu nascimento, né? E hoje, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, já a gente dizia que era do Brasil, agora Da eu América vi Latina, da América Latina. da América Latina. e Então, leite também? Ei, Paulo, leite também? Eles são os maiores produtores de leite? Eu acho assim, somando, porque nós temos várias cooperativas distribuídas em vários estados, mas em especial no sul, tem uma das nossas lá que é uma escala aí de 1 milhão, 2 milhões de litros dia, é muita vaca dando leite. Então, o desafio é isso, é como dar esse salto agroecológico, né? Então, inclusive para dentro do MST, a gente sabe que ainda não é a nossa linha política, mas às vezes a política pública não chegando, tem pessoas que também têm que avançar. E nessa vertente de proteção à natureza, vocês produzem sementes também, que não sejam transgênicas? Você falou de semente crioula, é a semente sem nenhum tipo de aditivo químico, é isso? Isso, e é uma semente que tem os saberes ancestrais, elas passam de geração em geração, e inclusive o próprio melhoramento genético delas se dá nesse cruzamento natural entre as espécies, sem ter necessariamente um. Então, essa lógica da produção das sementes, da garantia das sementes crioulas é algo imprescindível, é uma cultura que nós temos que avançar, levando em conta que, infelizmente, as sementes transgênicas contaminam muito as sementes crioulas, porque, por exemplo, o milho, aqui nós estamos com quase 50% do milho do sertão que tem mesmo milho crioulo contaminado por transgênicos, porque aí o povo planta pelo pólen, vai fazendo os cruzamentos e a transgenia vai contaminando. E Beth e Jorge, eu queria falar uma outra coisa, que é o nosso Plano Nacional de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Então, É isso que a gente queria perguntar, quais são os projetos que estão em andamento e qual se projeta aí para um futuro próximo para o MST, para a ação do MST? Não, então, assim, enquanto o governo passado fomentava a destruição do meio ambiente, nós resolvemos entrar com plantio de árvores. Nos propomos a plantar 10 milhões, mas quando a gente entendeu que 10 milhões, apesar de ser um número expressivo, era tão pouco para uma floresta, a gente falou, não, vamos chegar em 100 milhões. É a nossa meta nos próximos 10 anos, já batemos, no primeiro ano, já conseguimos chegar em 10 milhões de mudas produzidas e espalhadas pelo Brasil. Então, acho que essa aí... E que tipo de árvores são? Que cada bioma recebe a sua árvore específica? Não, cada bioma tem que se especializar, porque assim, nós não tem... Beth, uma coisa que o MST aprendeu foi a história do fazimento, entendeu? Então, cada bioma, cada assentado daquele bioma, cada setor de produção tem que dar seus pulos e aprender a produzir mudas do seu bioma. Tipo, eu aqui, eu tenho um viveiro lá no meu lote, aí nós estamos produzindo IP, pau-brasil tem umas 1000 mudas que a gente já começou, tipo, é uma planta tão famosa, né, o birapitanga.
que a gente não consegue disseminar, mas IP amarelo e outras. E também, no caso do meu viveiro lá, do viveiro da nossa brigada aqui de solidariedade, a gente produz uma planta exótica também, mas muito simbólica de resistência. Inclusive, vou aproveitar para fazer propaganda. Nós vamos distribuir baobás para todos os terreiros e quilombos que quiserem no Brasil. Mande um e-mail, a muda é de graça, a gente negocia o envio pelo correio. Então, o plantio de árvore e a produção de alimento saudável é a centralidade desse próximo período para o MST. A outra centralidade é assim, não é só missão do MST, mas a gente sabe que para fazer a transformação da sociedade brasileira, nós temos que ter força social urbana. Por isso que o Mãos Solidárias, ele dá comida, mas ele organiza o povo, e agora o MST também definiu que ele vai se espalhar pelo Brasil, aí, inclusive aí no Rio de Janeiro. A gente vai também construir com outras experiências, a ideia é ter uma cara mais unificadas, não só do MST, porque o Mãos agrega igrejas, outros sindicatos, aqui nós construímos com a CUT, com todo mundo aqui, com o Sindipetro, com a FUC, com todo mundo que chega junto. Então, acho que são essas duas linhas, produção de alimento saudável, e aquilo que também é a nossa gênese, o nosso cerne, que é a luta pela reforma agrária. Nós temos que resolver, lógico, o governo tem que resolver, além de resolver a fome e cuidar do meio ambiente, vai ter que resolver o problema da reforma agrária. E se não for agora, meus amigos, nós não vamos sair desse atoleiro tão cedo, mas por isso Lula, elegemos Lula para ajudar a resolver os problemas do povo brasileiro. Ô, Paulo, antes do Jorge assumir, dá o caminho das pedras. Quem quiser semente de muda de baobá, e como participar do Mãos Solidárias, como é que as pessoas podem se incorporar ao projeto? Como é uma definição muito recente, a gente ainda não tem muitas páginas nacionais, mas tem uma que é mãos.solidarias.pe, que aí daqui a gente vai desaguando para os outros estados, mas a lógica é isso, a gente tem que voltar a ter essas reconexões com o povo, e mais que isso, ter nós, povo, junto com o povo, organizando o povo. Eu acho que essa é a grande chamada do Mãos, e aí resolve a fome, a luta contra a fome é o nosso principal guarda-chuva nesse momento, mas tem cultura, tem reforço escolar, tem saúde. Paulo, olha, nós tínhamos tanta coisa para falar com você, o tempo voou, rapaz. Nós já estamos, infelizmente, no final do nosso programa. Queria falar um pouco de política também, organização política que o MST tem tido, mas nosso tempo está chegando ao fim. Mas nesse finalzinho, eu sei que o MST, todo ano, próximo do Natal, reúne, né, em diversas cidades, diversos lugares, todo o seu pessoal. E aí, qual é a programação para esse final de ano aí para vocês do MST? Para nós que temos conhecimento aí e possamos também participar. Então, a gente vai estar com o que a gente chama do Natal Sem Fome, né? Que várias organizações fazem. Nós também vamos nos somar e o foco vai ser população em situação de rua, que é com quem a gente já atua bastante, e distribuição de alimentos da reforma agrária e outros alimentos. Porque a gente fala bastante coisa, vem dos assentamentos, mas também, às vezes, as pessoas não têm aquele local para, vou levar o alimento, mas em todas as capitais nós estamos juntos aí, estamos chegando, se somando, e se não for com o MST, tem outros, tem MTST, tem outras cozinhas solidárias. O importante é a gente fazer o bem nesse final de ano aí também se somar. É lógico que as pessoas não comem só no Natal, mas ter uma ceia digna. Então, as iniciativas todas são válidas
E já aproveitando, Jorge, Beth, já quero deixar o agradecimento, porque eu sei que o nosso tempo ficou, tanto para o sindicato, como para o programa Soberania em Debate, e da alegria de estar com vocês aqui, Jorge, Beth, quando virem para Pernambuco, nos contate. Legal. Então, estamos juntos, gente. Valeu, Agradecer ao Felipe, que estão aí nos dando apoio também. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, Paulo. Obrigado. Para nós também imenso prazer, muito obrigada pelas suas informações. Pena que a gente podia continuar aqui mais uma hora conversando, pelo menos, né? Mas te agradecemos de coração que o MST progrida e nos dê cada vez mais orgulho do que vocês fazem e de quão importante é o MST para um Brasil soberano, né, como nós defendemos, né, Jorge? Isso aí. E eu não podia deixar de falar, Beth, porque eu me passei aqui só trazer a memória dos companheiros de Paraopebas, que aconteceu essa tragédia aí no início da semana, onde faleceram 19 sem terras, 9, aliás, sem terra, que estavam lá numa fatalidade, uma instalação de antena. Então, a todos eles, presente, estamos na luta aí, e muito obrigado novamente. Aproveitar, então, para despedir de todos e desejar boas festas, né, Beth? A todos. Isso. Que a gente tenha 2024 melhor do que 2023. Com certeza. Estamos na luta, resistindo. É isso aí. Dias melhores virão. Com certeza. Estamos caminhando e construindo. Vamos lá. Valeu, gente. Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Boas festas para todos. Tchau, tchau. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua.